Bem-vindos, senhoras e senhores, a esta droga de canal. Eu sou o Lucas e com muita saudade de viajar. Enquanto as pontes da lua não se abrem, então a gente viaja por aqui mesmo, por Cairns Places of Power. Já que hoje a gente fala sobre Cairns especificamente, então eu tenho umas recomendações bem legais, bem diretas para vocês em relação a esse assunto. O Chocos, mais uma vez, lá na Roxinha, ele tá com o projeto do Nação Garou lá, e ele tá falando sobre construção de Cairns, sobre os Cairns do Metaplot. Aliás, já foi feito, ele já abordou esse assunto, então corre lá para você ver. Ah, peraí, não precisa correr lá, você também pode ver aqui no YouTube mesmo. Aliás, muito legal ver como cada Cairn dentro do Metaplot, como eles são criados, como ele cria também, o Chocos cria os Cairns junto com o pessoal do chat. Cara, muito legal, muito interessante. Aliás, ele é muito importante para você saber como é a criação de Cairns, porque no vídeo de hoje você vai ver que Cairns Places of Power não fala exatamente sobre criação de Cairns. Aliás, falando disso, já entrando na temática do livro, eu fiz umas perguntas, né? Tanto na droga de Insta quanto na droga de página, em relação ao que você esperava, né? Ao que as pessoas que nunca leram Cairns Places of Power, o que elas esperavam que o livro falasse, né? Mas eu vejo que tanto a visão delas quanto a minha, porque eu lembro que a primeira vez que eu li, eu não li inteiro o livro, eu li ele por partes, e foram exatamente as coisas que me interessavam. E agora que eu li ele completamente, eu vejo que realmente é muito fácil de se enganar com o conteúdo do livro. Mas enfim, eu acho interessante como as expectativas eram justamente sobre criação de Cairn, como que cada um é feito, a proteção, estrutura, enfim. Até que tem essas coisas, mas ele não é modular para que você crie o seu próprio. Na verdade, você tem modelos, um de cada tribo, ele vai apresentar a história, geografia, a seita, os totens, enfim. Uma série de coisas que compõem cada um dos Cairns que vão ser apresentados, e especificamente vai ser um Cairn de cada tribo. Então essa é a apresentação do livro e nada mais. Então, sem mais delongas, eu acho que a gente já pode começar a falar sobre eles. Ah não, tem uma coisa antes de falar que eu acho interessante, que aqui tem uma cacetada de autores nesse livro, e para cada capítulo que é o Cairn de uma tribo, nós temos um autor ou dois autores no máximo que desenvolveram cada Cairn. Então você tem vários autores com várias perspectivas do que seria um centro de poder. Eu acho essa proposta muito interessante. E outra coisa que ele fala também é a proposta de Cairn e por que eles são evitados, né? Por conta do delírio, as áreas selvagens, elas já são imbuídas da ideia do delírio. Então a humanidade se mantém longe das áreas selvagens porque ela já está entendendo que ali é onde os lobisomens habitam. Isso eu acho bem legal também. Apesar de ter os aventureiros, as pessoas que, enfim, gostam de explorar a mata, as áreas selvagens, ainda tem o aspecto delírio que, bom, se você, como eu, é um cagão nato, você sabe muito bem que as florestas, enfim, o mar, são lugares que, à primeira vista, eles são bem tenebrosos. E aqui no livro ele se justifica falando que é justamente esse legado do véu que nos cerca que faz esse medo chegar. Mas agora sim a gente pode começar a falar de cada um deles. A seita das visões antigas, vou traduzir dessa forma, esse Cairn que é de posse das Fúrias Negras, ele é um Cairn muito antigo, eu vou contar a história deles daqui a pouco, mas ele é uma ilha formada de rochedos, de penhascos, e na verdade, de longe, as pessoas que veem esse Cairn de fora acham que é uma montanha e apenas rochas e rochas e rochas, com toda a sua praia cheia de corais e pedras afiadas que podem prejudicar qualquer barco que se aproxime, e não há muita coisa a se explorar. Quando na verdade, no meio desses penhascos, a gente tem uma depressão, e dentro dessa depressão tem uma espécie de clareira, e nessa clareira é onde fica o Cairn de fato. Aliás, eu acho que a descrição desse Cairn específico é o Cairn da capa desse livro, né? Não tenho certeza. Parece muito, não sei, pode ser que seja. A história do Cairn, bom, todos os Cairns que eu vou apresentar aqui, eles são muito interessantes. Algumas histórias são menos interessantes do que outras, mas não vou deixar de falar delas, vou falar rapidamente sobre todos os Cairns.
Então vamos lá. A história desse em especial, ela vai voltar na época em que nós temos as 5 Górgonas, como ficaram conhecidas, que elas foram presenteadas cada uma com um fetiche de Gaia. Então elas foram abençoadas com cada um com um objeto sagrado, e a partir dessas 5 é que se formaram as Górgonas, as filhas das Górgonas. Mas com o Impergium, os humanos eles conseguiram sobrepujar a força dos lobisomens, eles saíram do controle, e então elas tiveram que ficar reclusas. Na verdade, para isso acontecer, o Pegasus, que é o totem da tribo, foi lá e resgatou as filhas dessas Górgonas e levaram, acredito que não são todas, né? Mas ele pegou algumas delas ali, levou para essa ilha misteriosa, para esse cairn, e então é que fica fundada ali a seita das visões antigas. E por que a seita das visões antigas? Porque ali tem um lago, e nesse lago ele tem umas visões meio que proféticas. E como a região ela é muito cheia de energias da Wild, então elas são caóticas e são importantíssimas as visões que tem ali, principalmente porque as Fúrias Negras mais pra frente a gente vai ver como ela é ligada, como elas são ligadas ao Wild. Mas aqui já tem uma pontinha dizendo que essa ligação ela existe e ela é muito forte. Então essas visões, por mais caóticas que sejam, elas ajudam muito a tribo, a seita especificamente. Acontece que as desbravadoras é aquele campo das Fúrias Negras que vão atrás de fetiches e malditos para poder colocá-los em um lugar seguro, porque elas acham que são uma tribo competente para poder cuidar desses itens e malditos aprisionados. Já vou chegar nesse assunto. E essas desbravadoras começam a trazer fetiches para dentro dessa ilha. E aí sim, as outras Fúrias Negras começam a reconhecer o cairn. A partir de então é que as outras tribos também começam a voltar os olhos para esse cairn. E então começa uma disputa por ele, especificamente por parte dos Cris de Fenris e os Senhores das Sombras, que começam a tentar invadir ali o terreno. Vários ataques acontecem, as fúrias sempre vão resistindo e sempre se fechando cada vez mais. Mas alguns eventos, principalmente entre os fetiches que foram roubados, aqui cita que os fetiches de um vampiro ali da Grécia foram roubados e colocados ali naquele cairn. Então a seita das visões antigas ela sempre se encarregou disso, até o ponto em que os nazistas eles surgem e eles ficam sabendo, né, o Hitler com a sua ordem, esqueci, acho que é Luft que chama, a ordem que estudava as coisas sobrenaturais, eles chegam ali na ilha e eles bombardeiam a ilha porque ficam sabendo que está escondida em algum lugar subterrâneo esses fetiches. E nesse processo de bombardeio, muitos fetiches são quebrados, muita coisa é perdida, muitas Fúrias Negras acabam morrendo. E com o tempo, enfim, a guerra acabou, mas as Fúrias Negras ficaram muito defasadas em número, então elas tiveram que abrir novamente as suas portas para as outras tribos. Entre outras informações importantes em relação à seita, é que apenas 4 Fúrias Negras ficam lá permanentemente, ocupando os cargos tanto de líder da seita, mestre do ritual, no caso a mestra de ritual, né? A mestra do desafio, enfim, vigia da terra, vigia do portão. Enfim, todos os cargos são ocupados por essas 4, e como são mais do que 4 cargos, então elas dividem entre si. Mas o ponto é que dentro desse cairn, os guardiões eles se revezam, então as matilhas de Fúria Negra que passam ali, elas ficam, não são permanentes, mas elas passam um tempo fazendo a sua função de guardião. Mas enfim, o importante aqui é o que eles chamam de útero, né? Dentro desse útero é que ficam presos, né? Que ficam aprisionados de forma mágica os fetiches que elas pegam de um lugar para outro, né? Quer dizer, que elas pegam de uns lugares e colocam dentro do cairn. E uma coisa interessante é que a gente falou já de 2 garras da Wyrm, e em alguns lugares, como no vídeo passado de Rage Across Russia, eu havia dito que havia uma garra da Wyrm que estava com as Fúrias Negras, e é justamente nesse cairn em que está ele. Só que não fala nada sobre essa garra da Wyrm. Só se sabe que ele está dentro de alguma joia ou alguma coisa do tipo, e ele está lá trancafiado. E outro fato curioso em relação à seita, ao cairn em si, são as pessoas que cuidam dele. É dito que umas bruxas Striga, eu vou dizer assim, chamada Argassi, elas cuidam da ilha. Na verdade, uma Argassi, ela é responsável, ela é dona dessa ilha, ela tem juridicamente a posse da ilha do cairn, então ninguém corre o risco de comprar ela para poder fazer o que bem entender ali. Então está tudo nos devidos lugares para você poder adentrar esse cairn. Aliás, se você souber, porque o cairn é extremamente secreto,
Se você souber da existência dele, tem que falar com essas bruxas que também são uma sociedade secreta, e aí então elas se comunicam com a líder da seita, que aí então vai ver se vai ser autorizada a sua entrada lá ou não. Então a fortaleza ela realmente funciona, a segurança ela é de alta qualidade, e os fetiches a gente espera que eles fiquem em boas mãos até sempre, né? Indo agora para Washington, D.C., a gente vai falar do cairn dos Roedores de Ossos, que é especificamente a seita do Despertar. E esse cairn aqui, ele é um pouco desinteressante, mas ele tem umas informações bem curiosas em relação ao totem dele. Vamos lá. Não se sabe exatamente a origem, a formação desse cairn. Alguns dizem que os Croatan é que eram os proprietários ali desse cairn, que eles cuidavam do cairn, na verdade, né? Mas é sabido que as Fúrias Negras elas cuidavam ali do território, elas seguiam o Falcão na época, e elas defenderam por muito tempo o território, tanto dos europeus quanto da Wyrm. Mas acabaram que elas cederam às forças dos europeus que foram colonizando a região que futuramente seria Washington, e elas cederam, só que antes dessa energia ser cedida para a Wyrm, antes do cairn ser corrompido, então a líder da seita, se eu não me engano, ela dissipa toda a energia que existe dentro do cairn, e é interessante que quando essa energia ela é dissipada, é justamente no momento em que os Estados Unidos está passando pelo processo de independência, então uma grande fé na nação ela está muito vigorosa naquele momento, então essa energia ela dissipa tanto pelo território quanto pelos ideais e pelos líderes que ali estavam. Então ela conseguiu preservar a energia do cairn de alguma forma, sendo desativado. Algum tempo depois, com alguns movimentos sociais, principalmente com a guerra do Vietnã, a energia da Wild ela começa a ressurgir ali no lugar, e isso era muito importante, já que com o passar do tempo, mesmo com a energia dissipada, a Wyrm estava corrompendo os ideais ali de Washington D.C., já fundada nessa época. E então, a partir dessa energia, os Roedores de Ossos que vieram junto com os movimentos hippies começaram a ocupar Washington D.C., e quando eles entraram na Umbra, eles viram que estavam rodeados de criaturas da Wyrm. Vampiros, Fomori, malditos, tudo que você pode imaginar, tanto no mundo físico quanto no reino umbral, estava ali prestes para atacar qualquer coisa que se parecesse com um lobisomem ali. Até que um grupo de Roedores de Ossos, eles encontram, na verdade eles são guiados até um lugar, até uma fonte, e nessa fonte existe um espírito que conta que eles precisam reativar o cairn, mas eles não sabem como. E um Geflin do rato consegue guiar eles até o lugar. Eles ficam meio medrosos, porque se eles realizassem um ritual, poderia chamar a atenção dos agentes da Wyrm, e eles ficaram meio que com o cu na mão, mas depois eles decidem lá, tem a bebedora de refrigerante, como é o nome da líder da seita responsável pelo ritual de reativar o cairn, ela decide fazer o ritual, e assim o cairn ele é reativado. Porém, assim que ele é reativado, existe uma coisa muito curiosa, porque o totem desse cairn é o falcão, o rato e o encarna do Despertar. E Despertar é essa criatura que fica no centro do cairn, que é uma pessoa, uma criatura humanoide, parecendo de glabro. Na verdade ele está se movendo, né? Ele está se metamorfoseando da forma hominídea para Crinos, e é dito que quando ele alcançar a forma Crinos é que ele vai conseguir se libertar. Mas esse processo está demorado, ele está na forma glabro, então, enfim, vai demorar muito para isso acontecer. Como mais pra frente nós vamos ver DC by Night, né? Que é um livro de vampiro, então eu quero destacar um personagem aqui que vou traduzir o nome dele como Lambedor de Sangue, que é o Bloodlicker. Esse cara, ele é um guardião, um dos guardiões do cairn, mas ele acabou se envolvendo num episódio de frenesi, ele acabou bebendo o sangue de um vampiro que ele havia matado, e ele acabou sendo viciado nessa essência. E aí ele conheceu um Nosferatu, o nome dele é George Lawrence, e esse Nosferatu ele tá provendo sangue para ele. Ele acha que ele vai, que o Bloodlicker ele vai estar imune, né, a todas essas emanações da Wyrm, mas na verdade o Nosferatu já está colocando ele em laço de sangue, e o objetivo dele, é claro, do vampiro, é colocar todos os outros vampiros sob laço de sangue com ele. Então eu estou só destacando isso aqui porque talvez quando chegarmos em DC,
by Night a gente vai encontrar alguma informação sobre ele, ou não sei, vamos ter que esperar. Ainda nos Estados Unidos, a gente vai para São Francisco, a gente vai falar da seita do Olho Ocidental, e essa seita pertence aos Filhos de Gaia, mas nem sempre isso foi assim. Na verdade, ela começou como um cairn dos Uktena, e os Uktena eles sempre fizeram ali os seus rituais para manter toda a energia ali do lugar de forma segura, longe da Wyrm, só que no meio dessas resistências dos europeus invadindo as terras, eles fizeram um grande ritual para Wild e eles acabaram invocando um cataclisma. Se eu não me engano, eu falei sobre isso lá no Book of the Wyrm. Oh, desculpa, eu falei sobre isso lá em Umbra the Velvet Shadow. E o cataclisma é um vórtice muito poderoso. Eles acabaram invocando essa manifestação da Wild. Só que quando ela sai para o mundo físico, ela causa a ruptura na Terra, que é conhecido como Golden Gate. Eu, enfim, nunca fui para São Francisco, mas é como se fosse um canal muito famoso ali. Eles construíram uma ponte para atravessar de um lado para outro, mas antigamente não existia aquele canal. É dito que esse cataclisma que causou essa destruição. A partir daí, as criaturas da Wyrm começaram a chegar, os vampiros começaram a ficar numerosos, e eles não podiam contar com nenhuma outra tribo, porque elas eram todas europeias. Então eles chegaram com os Filhos de Gaia, pediram ajuda dessa tribo, porque era a única confiável. E enquanto eles mantinham ali os espíritos do cataclisma secretamente aprisionado, eles não falaram nada para os Filhos de Gaia. Falaram, seguinte, a gente tá com uns assuntos espirituais aí, então cuida do cairn enquanto a gente cuida das nossas coisas, na verdade. E os Filhos de Gaia eles aceitam, eles tocam ali a liderança dentro da seita, que na verdade é uma reserva florestal bem interessante, vale a pena até dar um Google nela, das riquezas naturais, as montanhas, bem legal. Na verdade, todos os cairns aqui vale muito a pena você dar um Google. Eu sempre vou colocar as imagens aqui, mas é legal dar sempre uma pesquisada a mais. E já que a gente está falando de São Francisco, dá uma passada também no vídeo que eu falei sobre a World of Darkness, que tem um clube bem interessante sobre São Francisco, que eu falei lá, tem um tal de, enfim, um escritor. Enfim, você vai ter que ver lá ou então reler o livro. Então, recomendo. Saindo agora do continente americano e indo para as ilhas britânicas, na verdade a gente está falando da Irlanda, e essa região na verdade é a Irlanda do Norte, e ali na Irlanda do Norte a gente fala sobre uma região que é a Brunaboana, não sei como é que fala isso, e dentro da Irlanda a gente tem essa seita, que é a seita da Tri-Espiral. É muito importante esse nome porque tem uma simbologia com umas espécies de tocas, uns monumentos circulares que formam triângulos, assim, bem interessante. Outra coisa que é legal de dar um Google. E esse cairn ele tem 3 centros, porque o cairn ele não é de um tipo só, ele é de gnose, de honra e de fartura, assim eu estou traduzindo. E cada um desses centros ele tem uma função específica de acordo com a sua utilidade, assim como ele tem umas cidades ao redor da região do cairn que também são de posse dos Fianna, né, dos parentes Fianna. A história, na verdade, é bem simples desse cairn. A gente está falando de um território de Garus que era compartilhado com as fadas. É dito que eles conseguiram, primeiramente, para fundar o cairn, eles expulsaram os Fomori, que eram chamados de Firbolg. Não conheço muito bem nada sobre os Fianna. E junto com a Tuatha de Danann, né, um abraço pessoal lá de Minas, aí eles conseguiram defender o cairn e assim eles viviam em harmonia. A partir desse momento, enfim, eles começaram a cruzar entre si, né, os parentes, os Garou com as fadas, pois é. E aí veio a banalidade, já estou me adiantando, então eu vou falar de outros termos. A Weaver chega e com isso as fadas se retiram do mundo físico e elas correm de volta para Arcádia. Elas simplesmente deixam as coisas lá. Deixam trodes, se você não sabe o que é um trode, vai lá ver no livro básico. Deixam trodes, deixam clareiras, deixam até fadas para trás, deixam itens mágicos. Tudo isso para trás como um legado delas pela terra. E os Fianna sempre cuidando e usufruindo de todos esses territórios. Outra coisa interessante é que a partir do momento que eles vão embora, a invasão viking, a invasão dos romanos e sempre o cairn resistindo bravamente a eles, até que tem um episódio bem conhecido, né,
a gente tem um problema muito sério. Eu não sei como é que é hoje, acredito que não seja tão sério quanto há uns 20, 30 anos atrás, que é um conflito religioso que existe na Irlanda, né? Então é nesse momento que os Fianna ali na Irlanda começam a ter alguns integrantes que apoiam a coroa inglesa, então eles são dados como traidores e assim tem uma cisão dentro da tribo que ela dura até hoje. Vou falar mais sobre isso quando chegarmos no Tribe Book, claro. Agora olha só que curioso, por conta da estrutura, e cara, eu vou colocar a imagem aqui, você vai ver que é realmente uma coisa fantástica, né? Porra, é muito legal como eram essas estruturas mais rudimentares, mas enfim, por conta desses monumentos, a humanidade começa a ficar curiosa ao que tem ali naquele território. Então a solução que os Fianna têm é de colocarem os parentes dentro das organizações governamentais para que eles cuidem, criem um departamento para que cuidem desses cairns. E a partir do momento que os parentes estão lá dentro e cuidando desses departamentos, eles sabem quem está pisando no território. Então, esses monumentos eles são abertos ao público e por conta dessa abertura, ao invés de prejudicar o lugar, é o contrário, eles sabem quem está indo lá. Então, além de não infectar com a corrupção da Wyrm, o lugar ele também diminui a influência do véu em relação às pessoas, porque o lugar é tão mágico, né, aqui na descrição, que as pessoas elas ficam realmente mais tolerantes à existência dos lobisomens. Como se fosse uma trégua? Sei lá. E para finalizar, tem duas novidades aqui em relação aos Fianna. O primeiro, ele vai apresentar finalmente o Rai, ou seja lá qual é a pronúncia disso aqui, que ele é o equivalente ao líder da seita, o mestre do desafio e o líder de guerra, né? Esses nomes são autoexplicativos. Se você tiver alguma dúvida sobre esses títulos, vai até o livro dos jogadores, que lá fala direitinho o que cada um deles faz. Menos o líder da guerra, que é o cara, aqui é uma coisa nova, que é o cara que vai puxar todo mundo para qualquer batalha que tiver no território. Outra coisa interessante é que todos os líderes da seita desse cairn, eles vão ser pertencentes à linhagem do MacFionn. Esse MacFionn faz parte de uma linhagem nobre dentro dos Fianna e é reconhecido pelo governo que uma dessas cidades que formam ali o território do cairn, ela meio que é propriedade dessa família. Então todos os líderes, na verdade, falei bobagem, na verdade é meio que uma homenagem a essa denominação. Então toda vez que você vira um líder dessa seita em especial, você carrega o nome MacFionn. Eu acho isso bem interessante, a tradição. E falando em tradição, a gente tem um outro cargo que eu achei bem interessante e eu vou traduzir ele como guardião do hino, porque toda a seita dos Fiannas, todas, não é apenas essa daqui, ela possui o seu próprio hino, que isso me lembra muito tradição hooligan, tradição de futebol que o pessoal bebe, cantar junto, e cara, isso é muito irlandês. Eu sei que isso é estereotipado, mas eu acho legal porque é uma coisa cultural. Não é a primeira vez que eu vejo falando da cultura irlandesa sendo de cantorias, e eu acho isso muito legal e casa muito bem com Lobisomem Apocalipse, principalmente com os Fianna. Entrando agora mais no território europeu, a gente vai falar da Floresta Negra na Alemanha. E essa seita é mais interessante, eu vou traduzir aqui como Seita do Punho de Sangue. E essa seita ela tem umas coisas interessantes a serem ressaltadas, principalmente em consideração ao cenário vindouro, que é o Berlin by Night. Quer dizer, vindouro, só que não, né? Enfim, mas a gente não falou dele aqui ainda. E Berlin by Night pode trazer alguma ligação com isso que eu vou falar aqui agora. O cairn ele é fundado depois que os nórdicos chegam e expulsam os romanos da floresta. E é interessante porque existem objetos que estão perdidos ali, em ideias para aventuras ali propostas pelo livro. Todos os cairns têm propostas de ideias de aventura. Ele vai fazer uma pontezinha com essa influência dos romanos ali dentro do território. Mas enfim, depois que eles expulsam os romanos, eles colocam ali meio que uma fortaleza, cara. Porque essa floresta ela é altamente protegida. E os crias de fênix, eles não brincam em serviço, eles protegem mesmo. Tem um grupo dos Sabá, coitados, que estão escondidos em algum lugar dentro da Floresta Negra, mas eles se escondem mesmo. E aliás, eles estão escondidos ali na floresta porque deve ter alguma coisa muito pior nas redondezas, porque eles preferem encarar os Garou do que encarar essa outra coisa, se esconder na floresta.
E aqui fala que eles não dão trela pra ninguém, se vampiro aparece é tapa na cara, é pouca conversa, é chute na bunda e já era. Então o que acontece? A partir dessa super defesa, eu vejo que isso é um padrão em todos não, parece ser uma tradição essa super defesa militarizada, porque a gente viu lá em Rage Across the Amazon como o Fangs First faz ali a defesa na Amazônia. Então até mesmo os veteranos de outros lugares, eles aplicam essa defesa de uma forma bem rígida, e eu acho esse um aspecto bem interessante. Você pode falar o que for deles, mas eles sabem cuidar de Cairn pelo menos. E falando sobre o cenário de Berlim, olha só, a vigia do portão, que é a Elsa Waldenkrieg, acredito que seja assim que fala o nome dela, é a Wormguard, ela é a vigia do portão e ela tem contato com a seita de Berlim. É dito que a seita de Berlim, ela tem um acordo com um vampiro de lá, que o cara é tão poderoso que ele cedeu o espaço para a seita de Berlim, dos Crias de Fênix de lá, porque eles também não querem a existência de criaturas da Wyrm lá. Então o que dá a entender é que esse vampiro pertença, enfim, eu posso estar errado, pertença a Camarilla e que realmente eles não deixam o Sabá entrar ali na cidade. Pode ser que eu esteja completamente errado. Mas essa ligação é o que faz essa vigia do portão ela ser um tanto quanto atenciosa ao que está acontecendo ali, e é uma ótima ponte para você iniciar os jogadores em uma possível aventura dentro de Berlim ou vice-versa, né? De Berlim dentro da Floresta Negra. Acho essas pontes bem interessantes quando elas acontecem aqui no livro. Indo para a Ásia agora, a gente vai entrar num cenário que eu acho que é o mais interessante que eu vi aqui nesse livro, que é o de Hong Kong. A gente também falou de Hong Kong lá em A World of Darkness, então depois dá uma passada lá pra ver como que é o cenário de vampiro por lá. E em Hong Kong tem uma coisa bem interessante, já vou falar, já vou entrar em detalhes sobre isso, mas o Cairn ele fica numa caverna atrás de uma cachoeira, e lá tem um pessegueiro chamado da Mãe dos Pessegueiros, e para fertilizar, digamos assim, o lugar, eles colocam o pó dos ossos dos que são mortos, especificamente dessa árvore, eles colocam pó dos ossos de impuros para poder manter a árvore viva. Cara, isso é muito bizarro. Mas enfim, a história dela também é muito interessante, eu acho que é a história mais interessante que eu vi aqui nesse livro. Então vamos lá, a história ela começa há 4.000 anos antes de Cristo, exatamente quando os andarilhos do asfalto eles começam a influenciar ali a parada do Império, tá acompanhando a humanidade. Só que aqui em Hong Kong acontece um processo bem interessante em relação à evolução tecnológica. Eles sempre tinham a preocupação de sempre evoluir, mas nunca prejudicando o meio ambiente. Aliás, é uma coisa que sempre se contrapõe ao Ocidente, porque eles falavam, eu não posso prejudicar aonde eu vivo em prol da tecnologia, em prol da evolução. Então eles sempre se preocuparam, aqui é dito, que conforme a cidade evoluía, sempre tinha que ter um espaço para a natureza. Eu não sei como é que é Hong Kong, eu lembro que na época que eu fiz o vídeo de A World of Darkness, não parecia ser exatamente isso que foi dito aqui, mas vamos acreditar que é. E a partir desse raciocínio eu acho legal, porque há uma harmonia entre os dois, e isso é bem interessante, principalmente pelas outras tribos que aqui vivem na cidade. Primeiramente, a gente tem a presença dos andarilhos e dos roedores, mas com a invasão dos mongóis chegam os Senhores das Sombras e os Portadores da Luz. Conforme eles vão avançando, eles vão colocando que eles na verdade eles estavam habitando toda a China, né? Os Garou, roedores e os andarilhos. Conforme os mongóis vão avançando, eles são levados, são empurrados até as ilhas que formam Hong Kong. Hong Kong é um arquipélago, né, vamos dizer assim. Existe a parte continental, mas na maior parte ali é as partes das ilhas, né? E aí eles são empurrados para lá, e nessa época é a seita dos comerciantes da China do Sul. Eu vou traduzir dessa forma, que é um nome bem comprido. E essa seita, ela cuida justamente sobre as rotas comerciais. Hong Kong era um lugar em ascensão até a chegada dos mongóis, né? Depois disso, nós temos a chegada dos portugueses em 1514, a gente está falando aí de Macau. E depois, em 1841, chega a Inglaterra. Logo em seguida, tem a Guerra do Ópio, que começa os chineses a
levarem ópio, quer dizer, os ingleses levam ópio até a Inglaterra e isso é um problema muito sério e tem um confronto ali que dura algum tempo. Então os ingleses começam a ter muita influência em Hong Kong e na verdade eles dominam o lugar. E a partir disso é que começam a chegar também vampiros e outros Garou de tribos europeias. Por conta de toda essa mudança cultural, a seita ela passa por uma mudança. Então, saindo ali do Conselho de Comercial da China do Sul, a gente tem o Conselho do Comércio Universal, que é uma seita, que é a seita do Cairn que eu havia dito, aqui, que a gente está falando aqui hoje, né? E essa seita ela começa a cuidar realmente do que eles começam a levar para fora do Cairn, de exportação, de fazer realmente uma coisa econômica em relação a Hong Kong. E a parte desse núcleo, a gente tem um grupo que vai realmente fazer navegações ali, eles meio que viram piratas, digamos assim. Porque não é todo mundo que concorda com a presença dos europeus, então a gente tem o grupo que é os piratas do Mar da China do Sul, e esses caras, eles têm, o que dá a entender aqui é que eles têm um cairn em algum lugar dessas ilhas, eles têm um totem, um cairn próprio, um totem próprio, enfim. E a partir deles é que tem um ciclo de defesa, porque ali no mar a gente tem a força física de verdade. Falando em força física, a gente está falando de 1841 e depois salta para a Segunda Guerra, que é quando o Japão conquista Hong Kong, e com essa base japonesa começam a chegar imigrantes alemães e italianos, e com isso chegam vampiros, mais vampiros, né? E, cara, esses piratas do Mar da China do Sul, eles ficam putos e de novo tem uma cisão. Eles fazem um saque num navio nazista e eles roubam todas as armas de fogo que tem lá e eles formam meio que um grupo terrorista, né? Um grupo de resistência ali à ocupação europeia. E assim eles fazem de novo uma cisão desses piratas. Então os piratas do Mar da China do Sul, eles viram um outro grupo, e o nome dessa máfia chinesa a gente chama ela de Irmandade do Ferro. E por fim dos acontecimentos a gente tem a vinda do governo comunista, e com o governo comunista choveu de refugiados em Hong Kong, porque Hong Kong ainda é uma colônia inglesa, então ela recebe ali os refugiados, e tanto vem gente do Tibete, tanto gente do Vietnã, com a guerra do Vietnã. Enfim, veio um monte de gente para Hong Kong e com isso aumenta e muito a presença de portadores da luz interior. Então, atualmente, a seita ela é composta de andarilhos, roedores, portadores da luz e filhos de Gaia. Então, todas essas 4 tribos têm a sua contribuição, mas todas sob a liderança dos andarilhos do asfalto. Lembrando, sempre em prol do desenvolvimento da cidade. E se você não viu o que eu falei lá em Our World of Darkness, depois dá uma passada lá no que eu falei desse livro, e tem muita coisa interessante. Ou lê o livro, eu acho mais fácil. Eu falei uma coisa bem interessante que em 93, se eu não me engano, 98 eu acho, existe um tratado ali com a China que eles devolveriam Hong Kong para a China desde que ela se mantivesse capitalista. Eu não sei como é que é. Eu lembro que eu assisti um episódio de Um Mundo Segundo os Brasileiros, eu posso postar lá na Droga de Página de novo, não tem problema. Eu lembro que eu assisti alguma coisa assim e realmente ela é bem moderninha, assim, né? Cheia de shopping. Bem interessante. Voltando agora para o continente americano, a gente tem a seita da Filha Chorosa, que é dos Garras Vermelhas. E a história dessa seita é um tanto quanto interessante em relação ao totem que eles têm. Então vamos lá. Primeiramente, deve-se entender que a seita ela foi formada há muito tempo atrás pelos Wendigo, só que à medida que eles foram crescendo, o tempo foi passando, eles protegiam o Cairn das invasões da Wyrm. Era uma seita que tinha alguns malditos poderosos aprisionados no seu Cairn, e é dito que um Hagabashi, por estupidez, ele liberta um desses malditos e acaba destruindo o Cairn inteiro. E os Wendigo, por mais que eles tivessem lutado contra essas criaturas, eles ficaram decepcionados consigo mesmos, porque eles não conseguiram defender o Cairn, então eles se matam. Os sobreviventes desse combate, por ver o Cairn destruído, eles acabam com as próprias vidas. Então olha só que sinistro, né? Então ele meio que fica abandonado, os agentes da Wyrm começam a rondar, a tomar ali o Cairn, mas não corrompê-lo diretamente.
algum tempo depois, os Garras Vermelhas que estavam migrando uma matilha específica, eles se deparam ali com o Cairn, especificamente com 2 matilhas de espirais negras. Eles são atacados, mas eles conseguem resistir e destruir essas matilhas. E por que isso é importante? Porque as defesas do Cairn elas ficam meio que comprometidas, né? O Cairn já não estava corrompido, então os agentes da Wyrm ficaram mais vulneráveis. Era o que os Garras Vermelhas precisavam para ir lá e terminar de dominar. Só que quando eles dominam o Cairn, há um nó ali sem nenhum tipo de corrupção. E por mais que eles estejam ali agora sob a posse do Cairn, os agentes da Wyrm continuam atacando e eles encontram a Filha Chorosa. Ela é, na verdade, um espírito de um desses nativos das tribos dos Wendigo que virou um encarno, né? Virou um totem. E ela representa toda a lamentação de tudo que aconteceu ali, do massacre dos nativos. Então ela oferece ajuda para os Garras Vermelhas em troca deles cuidarem do Cairn. E aí é que tem um dilema muito importante dentro da seita, porque como eles aceitariam receber o patrocínio, né, o patrono, de um hominídeo, né? Então eu acho isso muito interessante porque aqui diz que eles param para conversar sobre essa situação, eles conversam, fazem uma reunião e eles decidem uma aliança temporária com ela para que todos os agentes da Wyrm fossem destruídos e eles pudessem construir um Cairn da maneira que eles queriam. Então eles vão lá, fortificam o Cairn, não é um Cairn poderoso, é de nível 2 se eu não me engano. E eles conseguem ali proteger, expulsam as criaturas da Wyrm, eles destroem uma cidade de humanos que tem ali próxima, e eles conseguem finalmente reproduzir com os lobos que estavam ali na região, conseguem prosperar de certa forma. Mas com o tempo, conforme a humanidade cresce, a cidade que eles haviam destruído ela é reconstruída, e o foco da Wyrm volta a aparecer ali, e os ataques dos dançarinos da Espiral Negra voltam a acontecer. Então eles nunca têm paz, então eles estão meio que conformados ali com a Filha Chorosa. E como eu disse, há esse aspecto interessante de contato com a humanidade que faz realmente eles serem um pouco mais diferentes dos Garras Vermelhas, que embora eles tenham destruído essa cidade dos humanos, eles são um pouco mais tolerantes à humanidade do que as outras tribos. Quer dizer, que o restante da tribo dos Garras Vermelhas. E outra coisa também interessante dentro dessa matilha, dessa seita em específica, é que eles são determinados como alfa, beta, gama, uma coisa que a gente vai ver mais profundamente quando chegarmos em Ways of the Wolf, que é o próximo livro aqui dessa droga. Voltando para o Oriente, a gente tem a seita de Ishijou Modoribashi, que fica no Japão, e ela é pertencente aos Senhores das Sombras. Mais especificamente, ela é pertencente aos Haken, na verdade, que é uma espécie de linhagem dos Senhores das Sombras. Já explico o que é isso. E esse Cairn também tem uma coisa curiosa, que é a sua fundação, os integrantes que protegem ali essa zona de poder e a própria zona de poder. Então vamos lá. A seita de Ishijou Modoribashi, esse foi um dos únicos lugares que eu não consegui encontrar no Google. Ele fica no Japão, é o que mais pra frente a gente vai chamar também de Cairn urbano, porque ele fica no meio da civilização e diferente dos outros Cairns, toda aquela influência dos carros, dos prédios, das pessoas andando pelo Cairn, pela região do Cairn também, é o que fazem o Cairn ser o que ele é, né? Então, é dito que o tipo de Cairn que ele é de terra natal, e então tudo que tem em volta não há intrusos, vamos dizer assim. A energia ela paira baseado no que ele é de fato, então não precisa expulsar as pessoas, o carro faz parte da movimentação do Cairn, enfim, eu acho isso bem interessante, uma proposta de Cairn urbano. Tudo bem que é uma intervenção da Wild, mas há uma questão de espiritualidade aqui, porque ele é um templo, né? O Cairn em si ele é um templo, então ele precisa realmente desse contato humano para que ele faça sentido. Então eu acho muito interessante esse aspecto desse Cairn. Mas falando da seita em específica, tem uma história um tanto quanto antiga, então vamos voltar um pouco. Voltando a muito tempo atrás, a gente tem os Kitsune ali em posse do Cairn. Os Kitsune, ou chamados também de Nove Caudas, são os metamorfos raposa. Eu já vou falar sobre eles. E esses metamorfos, eles não tinham a visita dos lobisomens, dos Garou, até a chegada dos Haken, que é a linhagem japonesa dos Senhores das Sombras. Eles vieram fugidos de Kyoto, aliás, eles vieram fugidos de Tóquio. Eles chegaram em Kyoto buscando ajuda porque os vampiros estavam assolando eles. A partir daí, há uma aliança para
todos os vampiros que estavam realmente assolando ali a região do Japão e as criaturas sobrenaturais. Uma coisa interessante a se destacar em relação ao Japão é que há muitas criaturas sobrenaturais, então há micro territórios para cada uma dessas criaturas sobrenaturais. Então é uma área dedicada aos Haken, outra aos, por exemplo, os metamorfos raposa, outra a alguns espíritos específicos, enfim, cada um tem o seu, então ele é fragmentado, então é raro você ver um no território do outro, porque eles são muito regionalistas, né? Muito bairristas, vamos dizer assim. Mas voltando, esses vampiros que estavam assolando é dado como o Oda Nobunaga no século XVI, que ele é um cara que, bom, ele era mais aberto aos ocidentais, e eu acho interessante esse paralelo porque o clã dele é chamado de Bushi, a gente vai ver mais sobre isso em Vancouver Dark Alliance, então segura a onda aí por enquanto. Mas o que é interessante de você saber é que esse Nobunaga, ele cai com a virada ali da era Tokugawa, que esse imperador dessa família Tokugawa que vai até o século XIX, esse cara ele não tolera os costumes ocidentais. Então ele caça os cristãos, por exemplo, os ocidentais eles são menosprezados, enfim. Isso tudo você pode ver uma palhinha em alguns desenhos mais tradicionais que você viu na sua infância, por exemplo, com o Samurai X que eu assistia, cara, eu aprendi muito sobre isso, eu gosto muito da cultura do Japão, a história deles é muito legal, e vale a pena também dar um Google, dar uma pesquisada sobre isso. Aliás, Samurai X também faz parte da minha infância, e eu acho que não sei se faz parte da de vocês, mas é uma boa referência para a cultura, tá? Para aprender coisas bem interessantes sobre a história do Japão. E nesse período em que há a perseguição dos cristãos, a gente tem que lembrar que os vampiros também têm a fama de fazer a sua expansão de poder por meio da religião. Principalmente o Sabá, mas aqui não especifica nada disso. E então é a forma que eles encontram de podar o poder dos vampiros. Então olha só que interessante como os vampiros, sendo uma criatura da Wyrm, basicamente, eles meio que ficaram reféns dessa situação, e quem foi realmente o vilão foram os Haken e os Kitsune por perseguirem os cristãos que estavam ali, simplesmente, né? Mas aqui há uma desculpa de que há os vampiros no caminho. Então olha só como essa coisa da vilania, ela é uma coisa de perspectiva. Depois disso a gente tem o Bakumatsu, né? O 1864 a 1868, que é a transição para a Era Meiji, que é quando realmente o Japão abre as portas novamente para o Ocidente e de vez. E é nesse período que esse Oda Nobunaga, que era dado como morto, ele volta do torpor e esses Bushi voltam a assolar o Japão. E nesse período em que começam os vampiros ficarem mais frequentes, os Haken e os Kitsune estão ali juntos, combatendo, mas não são o suficiente. Chega a Segunda Guerra e o Japão em 45 perde depois da detonação das duas bombas atômicas, né, o Little Boy e Fat Man. E depois disso, os americanos eles começam a povoar, eles começam a ocupar o Japão para meio que estruturar um território para eles, né? E junto com os americanos chegam os Senhores das Sombras ocidentais. Qual é a diferença entre os Senhores das Sombras ocidentais e orientais? Enquanto eu vou falar bem breve assim a diferença. A gente vai ter mais informações sobre isso lá em Rengei Yokai. Bater na madeira, né? Mas vamos lá, a gente tem essa diferença. Os ocidentais eles se preocupam mais com tramas, com relações de poder, enquanto os Haken eles são mais próximos aos samurais, aqui é dito. Eles são mais preocupados ao combate da Wyrm, a defesa dos Cairns, então eles têm um compromisso diferente. Mas a honra ainda é muito importante nessas duas linhagens, né? Eu acho isso bem interessante, mas eu não acho o Haken interessante de forma geral. É só essa aproximação que talvez seja um pouco mais curiosa, mas o Haken eu acho que ele nem deveria estar associado aos Senhores das Sombras. Pra mim é uma ideia ruim. Mas enfim, com essa chegada, os Senhores das Sombras ocidentais eles querem os territórios tanto dos Kitsune quanto dos Haken. Então o que ele faz? Ele começa a reivindicar o Cairn para eles, porque aliás eles são americanos, eles estão dominando ali o território, então eles têm que obedecer. Mas é claro que os orientais eles não vão ceder, e acabam meio que num conflito, mas os ocidentais nunca conseguem pegar o Cairn, principalmente esse da seita, que é desse vídeo aqui que eu tô falando. O que os Senhores das Sombras ocidentais fazem então? Eles fazem ali uma trama para que os vampiros da região eles se voltem contra os Kitsune, e assim eles estavam ocupados e poderiam tomar os Cairns. Mas não acontece, os Kitsune são conhecidos por suas ilusões, por suas armadilhas, e
enfim, os Senhores das Sombras eles dançam e acabam perdendo. Os Kitsune, eles acabam fazendo uma trégua com os Bushi, com os vampiros ali do Oriente, e tá tudo bem, tá tudo numa boa, assim como os Haken também fazem parte dessa trégua, e tá nessa situação um tanto quanto delicada, porque um quer o território do outro. E como eu disse, os territórios são fragmentados e eles são muito territorialistas. Agora falando desses Kitsune, vou falar bem brevemente, mas antes vou mandar um abraço e um pescotapa aí no Henrique Almeida, acho que é o nome dele, que jogava comigo. Ele sempre queria jogar de Kitsune e eu não deixava porque não tinha material em português, na época a gente não tinha o Hengyokai. E ele sempre queria jogar de Kitsune e eu falava, mano, se você quiser me traz o material em português. Ele nunca trazia, então sempre ficava esse vai que não vai e ele ficava enchendo o saco pra jogar dessa porra. Então, grande abraço e um pescotapa pra você naquela época de me encher o saco, beleza? Eu sei que você acompanha aí, muito obrigado. Há uma mitologia por trás da origem dos Kitsune e por trás de uma personagem específica que eu vou chamar de aquela de rosto pálido, que é uma personagem que ela surge na China há muito, muito tempo atrás e ela era conhecida por destruir dinastias lá, uma questão de caça mesmo, né? Ela chegava, destruía toda a realeza e assim ela acabou com 3 dinastias na China, até que no século 4 ao 8 ela vai para o Japão, só que quando ela chega lá existe uma, como se fosse uma corte de feiticeiros em Kyoto que consegue localizar, né, consegue prever esse perigo que ela representava e ela não consegue fazer a mesma coisa no Japão. Então há um embate ali entre esses feiticeiros e os Kitsune e ela consegue fugir porque nem mesmo esses feiticeiros, que aqui é dito que eles são poderosíssimos, não são páreo para ela. O tempo passa, dizem que ela morreu, na verdade ela desaparece, mas ninguém sabe o que aconteceu. E começam a boatos de homens raposa, pessoas raposa aparecerem no Japão. E eu acho muito interessante porque é essa a origem dos Kitsune. E aí quando você aborda a questão da ideologia dessa raça, eles não são, não tem nenhum vínculo com Gaia, não possuem nenhum vínculo com Luna. O compromisso deles é com, na verdade, a Wyrm, mas não exatamente a Wyrm como a gente conhece. É o antigo aspecto de equilíbrio da Wyrm, e uma coisa interessante em relação a essa raça também é que quando os ocidentais chegam e mostram a faceta atual da Wyrm, eles ficam meio que incrédulos. Eles olham como toda aquela ideologia que eles seguem agora está corrompida, e eles ficam divididos, aqui é dito, tem uma parte especial dos Kitsune que fala sobre a reflexão atual da raça, que é sobre o papel delas e sobre essa integrante da tríade, a qual eles estão divididos agora, porque os poderes deles vêm da Wyrm, porque para eles a Wyrm ela simplesmente faz parte da natureza, como todas as outras 2 integrantes da tríade. Então agora eles estão não divididos ao lado da Wyrm corruptora e da Wyrm do equilíbrio, não dessa forma, mas eles são meio que agentes do equilíbrio, eles não sabem mais o que fazer com o poder que eles recebem, entendem? Então eu acho isso bem interessante, é isso que os Kitsune são por enquanto até aqui. Talvez eu coloque esse material na droga de página, apesar que lá no livro do Hengyokai esse material é um pouco mais completo, então não sei, eu vou dar uma estudada, se valer a pena eu coloco lá. Indo agora para África, a gente vai especificamente para Marrocos, na Roda de Ptah, na seita da Roda de Ptah, que é o abridor de caminhos, é o totem, e assim ele é conhecido porque o Cairn ele é um grande receptor de viajantes e ele abre facilmente, graças ao totem, pontes da lua para qualquer lugar do mundo. Eu já explico mais pra frente como funcionam essas pontes da lua, porque aqui ele especifica nesse complemento, né, nesse suplemento. Em Cairn's Places of Power ele vai explicar um pouco mais sobre as diferentes pontes da lua. E aqui esse totem ele tem uma familiaridade com esses caminhos, então os viajantes do mundo todo podem ir até a Roda de Ptah para ir para qualquer outro lugar, mesmo que esse lugar seja desconhecido. Mas mais pra frente eu explico direitinho. Existe uma história bem mais interessante que envolve 3 peregrinos silenciosos e um portador da luz. Eles saem numa missão que é chamada de Jornada Enigmática, e pelo fato deles traçarem essa jornada enigmática é o que faz o Cairn ser formado. Olha só que interessante. Eles não precisam fazer um ritual de criação de Cairn ou de ativamento de Cairn, eles só precisam fazer essa jornada, e com o desenvolvimento dos enigmas, com as descobertas dos enigmas, é que o Cairn é formado.
E é interessante porque ele casa muito com a ideia do portador da luz interior, mas ele é um cairn dos peregrinos silenciosos, por conta desses caminhos todos. E assim que é estruturado esse cairn, isso há muito tempo atrás, é lógico, ele tem ali, por ele ser no Marrocos, e o cairn especificamente é uma mesquita, é a mesquita de Hassani II, é a maior mesquita que existe no mundo, eu não sabia disso. E ali a população ela é muçulmana, então os costumes também são. E aqui é dito que por conta dessa religião, eles são um pouco mais rígidos em questão das leis que existem dentro do cairn. Inclusive, o contato com a humanidade, a roda de Ptah, ela também é um que a gente mais pra frente vai chamar de cairn urbano, porque ele é muito mais ligado à humanidade que os outros cairns. E ele proíbe que os Garou em forma lupina eles transitam por aí, porque lobos não são comuns em qualquer lugar, né? Mas lá especificamente não há lobos. Então isso levantaria uma suspeita e eles não querem isso. Com o passar do tempo, os nazistas acabam chegando, e com os nazistas a gente tem os Crias de Fenris, mais uma vez tomando territórios que eles acham que eles seriam melhores de tomar conta. E assim o Totem, que é o Ptah, ele fecha todas as pontes da Lua, deixando praticamente inútil o cairn. Eles, com o tempo, né, tudo acaba em algum momento, a Segunda Guerra acaba, os Crias de Fenris vê que aquele cairn não tem mais utilidade e eles resolvem voltar para a Floresta Negra. Olha só. E a partir daí é que o cairn ele se abre novamente, os peregrinos silenciosos tomam conta novamente do cairn e ele vira novamente um posto de viagem para todos os outros lugares. Algumas coisas interessantes sobre esse cairn é que existe o que eu vou traduzir como café Siduri. Siduri é o nome da esposa do dono desse café e ela sabe segredos de vários viajantes que passam pelo café ali dela. O café ele serve como uma espécie de hotel para os viajantes Garou e é a partir desse contato que também essa Siduri ela sabe dos segredos, mas não espionando, mas conversando, porque ela é uma pessoa muito amigável. Então, quem administra esse lugar são os parentes dos peregrinos silenciosos e existe um pacto muito exigente ali de não agressão. Então, nenhum tipo de desafio pode ser feito nesse cairn. Uma última coisa. Por ele ser um lugar que dá acesso a qualquer lugar do mundo, ele é um ótimo ponto para se começar ou terminar uma crônica. Eu acho isso bem útil para qualquer, tanto narrador quanto jogador. É uma ferramenta bem interessante a ser usada em mesa. Vamos agora para o território da Rússia e a gente vai falar sobre a Seita da Lua Crescente. Ele é uma seita que protege um cairn poderosíssimo, é um cairn de nível 5. E esse cairn ele é conhecido principalmente por causa da sua função. Então vamos lá. Os Presos de Prata, assim, naquela época, vocês lembram lá que eu falei em Rage Across Russia, que existia aquele período em que eles estavam vagando e eles precisavam de um lugar para assentar. Eles precisavam de uma fortaleza, um lugar central onde ficasse a liderança dos Garou. Então eles encontram ali nos Montes Urais, que eu vou traduzir dessa forma, e também na minha pesquisa apareceu dessa forma o nome. Nos Montes Urais eles encontram uma espécie de rio com várias cachoeiras e clareiras, enfim, um lugar muito rico em relação a Gaia, e eles encontram ali um dos Zimei, só que eles sentam a mão nesse Zimei, eles derrotam ele, e ao mesmo tempo que ele vira a tumba desse Zimei, ele também vira o cairn desses Presos de Prata, um lugar extremamente reconhecido. Ele não é um lugar fechado, pelo contrário, é um lugar muito aberto aos outros Garou, porém são eles que defendem, eles que tomam todos os postos, todos os cargos que existem. Tanto, enfim, o líder da seita, o vigia do cairn, enfim. Todos os cargos que existem dentro da seita, eles que ocupam, eles que mandam. Mas a gente tem, claro, o contraponto. Por conta de lá ser um lugar muito poderoso, um lugar muito majestoso, o próprio Falcão fica nesse cairn, então eles prezam muito, né? Os Presos de Prata eles cuidam muito bem, e todos os mais antigos eles acabam indo lá tanto para morrer quanto para, enfim, para qualquer outra coisa. E eles acabam indo lá para proteger esse cairn. Só que o que acontece? Se você se lembra o que acontece na Rússia, os cairns estão sendo drenados e eles voltam, os Presos de Prata voltam a atenção deles mais a esse lugar do que qualquer outro lugar da Rússia. Então eles acabam ficando meio que, esses caras não vão ajudar, esses caras vão ficar só aí parados, curtindo a aposentadoria deles, velho. Então as outras tribos, elas, por mais que elas frequentam, elas meio que menosprezam o fato deles estarem ali, senis e principalmente indiferentes quanto à luta da Wyrm.
Só que, conforme os cairns são sendo drenados, a energia também da Wyrm vem crescendo, só que eles não saem de lá e eles mal sabem que eles já estão cercados de criaturas da Wyrm. Eu quero dar destaque a uma personagem aqui, que é o Piotr Volk, que ele é um ancião dentro da seita da Lua Crescente, e ele está bem ciente da situação do Nikolai Predatelski. Eu falei dele em Rage Across Russia, e esse cara é um Garou que ele está crescendo de posto muito rápido, e ninguém sabe por quê. Aqui justifica, fala que esse Piotr, esse ancião, ele sabe que esse Nikolai tá seguindo o caminho da Wyrm, ele tá percorrendo ali a espiral, só que para ele não comprometer a imagem dos Presos de Prata, ele tá jogando esse Nikolai para várias missões perigosíssimas para ver se ele morre no processo, para ver se ele não precisa ter que enfrentar ele diretamente na frente de todo mundo, entende? Olha a situação que tá a tribo, cara. Eles estão maluquinhos já, o orgulho já tá ali em cima, eles não admitem nenhum tipo de vexame. Cara, isso é muito doido e é muito legal como essa situação é colocada com essas personagens. E eu também gostei dessa ponte também de Rage Across Russia para que esse cairn da Lua Crescente. Lá em Rage Across Russia ele fala sobre esse cairn, mas ele deixa as descrições para cairns Places of Power. Indo mais a fundo na Ásia, a gente tem a seita do Leopardo da Neve, que é dos Portadores da Luz Interior, e fica no Tibete. Lá no Tibete existe, no pico de uma montanha, um monastério, né, um templo, em que eles usam como cairn, e ao redor desse cairn existe um vilarejo com pessoas que são nativas e elas são bem rudimentares. E pelo contato ali com os Portadores da Luz, criou-se uma cultura em que as pessoas elas estão tão familiarizadas com a espiritualidade que elas são completamente imunes ao véu. E é claro que essas pessoas elas são isoladas de qualquer influência externa, isso é importante ressaltar. E a história desse lugar também é muito interessante por conta de alguns aspectos que podem ligar a outros que podem chamar a sua atenção. Então vamos lá. Acontece que há muito tempo, quando um tal de Justinian ele estava fugindo de Constantinopla com a Pedra de Marut, ele estava sendo perseguido por criaturas da Wyrm, ele chega no Tibete e ele faz ali seguidores, ele fala sobre a palavra dele, né, de Portador da Luz, outros Garou começam a seguir ele forma ali o cairn para se proteger. Quando as criaturas da Wyrm chegam, existe um combate, mas eles conseguem resistir. Muitos morrem, inclusive esse Justinian. Essa Pedra de Marut, eu lembro que quando eu estava lendo esse texto, não ficou muito claro, mas eu vou explicar aqui e ver se você entende. O cairn, quando ele foi fundado, eles destruíram o Rastejante Nexus. E o Rastejante Nexus ele fica no centro do cairn, ele fica meio que fazendo uma dança, e dizem que essa dança ela é profética, porque o totem dessa seita, do Leopardo da Neve, ele é voltada ao vento. Todos os portadores dessa seita eles são do campo dos Zéfiros, então eles são versados no Kailindo. E essa dança ela é profética, e da mesma forma que muitas pessoas ficam assustadas por ver um esqueleto de Rastejante Nexus, seja lá com que isso pareça, elas ficam assustadas, mas na verdade é uma dança que ela mostra alguma coisa importante, ao mesmo tempo que ela é hilária e jocosa, no sentido de que essa dança diminui a imagem do Rastejante Nexus. Por conta dessa influência, às vezes a Wyrm ela é meio inconstante. Pode ser que seja por causa da habilidade do Rastejante Nexus de alterar a realidade. E existe essa caverna, a caverna de Milarepa, que existe essa pedra, não fala exatamente que é a pedra de Marut, mas existe uma pedra em que a essência desse Rastejante Nexus foi presa. Se você usar Sentir a Wyrm, você sente a presença da Wyrm nessa pedra. Só que nessa caverna existe um cara, que é o Milarepa. Esse cara é um filho de Osíris, é uma linhagem que eu falei lá em Caçadores Caçados. Eles tentam localizar e destruir todas as influências de corrupção de Set. Enfim, e ele está lá no Tibete, ele ocupa essa caverna, ele é um grande aliado dos Portadores da Luz Interior. Aliás, os Portadores ali eles também são conhecidos por serem grandes estudiosos da cultura da Wyrm, para fazer com que nem todas as criaturas, para entender, né, que nem todas as criaturas da Wyrm são realmente corruptas ou malignas, o que não deixa claro aqui. Lógico, a gente tem só 10 páginas para cada cairn que é apresentado, então não tem espaço para elaborar essa ideia. Talvez mais para frente a gente encontre alguma coisa. Falando agora da Austrália, a gente fala do cairn do Zuctena. Então olha só que inusitado.
para ver como não exatamente cada cairn que é apresentado aqui é o cairn mais poderoso ou mais relevante de cada tribo, é apenas um cairn de cada tribo. E é uma coisa bem curiosa que eu achei sobre esse livro. E a gente está falando da seita do sonho desperto, vou traduzir dessa forma, que fica na Catachuta, que é um lugar bem rochoso, de planaltos, enfim, é um lugar bem interessante. E a fundação desse cairn especificamente é que os Suquitena receberam um chamado para esse lugar, e eles chegaram justamente ali, se não me engano, é século XIX, que é quando os aborígenes estão sendo atacados pelos ingleses, pelos europeus e sendo dizimados. Só que quando os Uquitena chegam, conseguem combater os europeus, fundar o cairn e olhar ao redor o que está acontecendo, os Bunip já tinham desaparecido. Só fui falar que eu estava sentindo falta dos Bunip, chegou e bonito aqui no cairn dos Uquitena. Então vamos lá. Os Bunip eles já não estavam mais na região, e ao redor desse novo cairn que eles haviam fundado, do Sonho Desperto, ele deu esse nome justamente porque eles acharam um cairn ali, ele estava, como eu posso dizer, desativado, vamos falar dessa forma. Porque é um cairn desocupado que pertencia aos Bunip. E como eles sabem que pertencia aos Bunip? Porque há vários glifos, há várias escrituras dos aborígenes e todos os outros resquícios que pertenciam à antiga tribo que foi destruída, né? E a partir desse contato é que eles sabem que existia ali uma cultura espiritual muito grande. Aliás, para você alcançar o centro do cairn do Sonho Desperto, tem uma espécie de lago. E aí você tem que atravessar a Umbra por esse lago. E aí você, na verdade, entra no que eu vou chamar, eles chamam de Dream Time, eu vou chamar de na hora do sonho. E essa hora do sonho é um lugar completamente... é indescritível, na verdade. Ele só fala o que tem lá. Esse Dream Time, ele é composto de fluxos temporais, fluxos geográficos e vários contatos ancestrais. Por meio desse contato com a hora do sonho, você consegue até mesmo contar, é o que diz aqui, né? Você consegue contato com espíritos de árvores milenares, com rochas milenares. Então olha só onde você pode parar e deve-se tomar cuidado, porque se você regredir muito no passado, a ponto de chegar a pó, por exemplo, você pode se entregar a essa condição e virar esse pó. Enfim, a partir desse contato, os ancestrais eles são mais facilmente acessados, e é dito que essa hora do sonho é um pedaço das terras natais dos Bunip, ou então que seja um lugar na Pangeia, ou que seja algum lugar relacionado aos Bunip, não se sabe a natureza. Muitos integrantes da seita estudam esse lugar, outros falam para se manter distância dele e respeitar a distância. Os Bunip eram criaturas misteriosas por si só, por mexerem com sonhos, então muitos receiam, mas os Uquitena a gente sabe que são muito curiosos e eles têm que saber o que está acontecendo ali. E por fim também uma curiosidade sobre esse cairn é que por conta da distância, do distanciamento dos europeus, por causa do território, essa área é um pouco mais pura do que qualquer outro cairn no mundo, então visitantes eles ficam até com vergonha na hora de se lembrar do próprio cairn e falam, pô, aquele negócio tá sujo pra caramba, hein? Quando olha a pureza desse território. Mas a gente está falando de um cairn de Uquitena, e é claro que tem um maldito preso nas áreas subterrâneas. O vigia do cairn já está contaminado por esse maldito que eles cuidam. Existem espirais negras aparecendo pelos túneis subterrâneos ali onde esse maldito está preso. Mas esse cara, por ele estar corrompido, na verdade ele está infectado com pensamentos desse maldito que fez ele guardar essa informação para ele, porque ele não quer perder o posto de vigia do cairn, de vigia dos malditos, na verdade, que ele ocupa ali na seita. Então ele meio que pode comprometer tudo só pelo fato de ele desse orgulho, né, de não abrir mão do cargo dele pela informação de ter uma ameaça iminente ao cairn. O último cairn dos Guerreiros de Gaia fica no Arizona, e eu fiquei muito surpreso por se tratar dos Wendigo, frio, e Arizona ficou meio complicado. Mas aqui ele justifica essa influência nesse cairn, que é chamado do Cairn das Areias Pintadas, bem legal esse nome. Ele tem esse nome justamente porque os rituais ali dos Navarro, não sei como se fala, eles usam as areias coloridas para fazer os seus rituais em respeito aos grandes espíritos que regem ali o cairn, que ajudam o cairn, que frequentam o cairn. E se você olhar de longe, as pedras, os planaltos que eles ocupam, que o cairn representa, eles fazem ali a formato de um lobo. Então esse lugar é chamado de Pedra del Lobo, a Mesa del Lobo, desculpa, e forma ali a região do cairn, fora
toda a região dos nativos que ali moram próximos ao cairn também. A história desse cairn é um tanto quanto trágica, mas ela vai trazer uns ganchos bem bacanas para a aventura. Vamos lá. Então a gente tem primeiro os nativos Wendigo ali no Canadá, e eles estavam em busca de terras. Eles descem junto com os Apache, então os Wendigo, Apache e Navarro descem ali na região do Arizona. Eles chutam as tribos Uktena, as tribos mortais Uktena que tinham ali dos humanos, e eles ocupam um lugar. A partir do momento que eles conseguem firmar aquele território, eles fundam o cairn das Areias Pintadas, só que os Uktena eles não deixam barato e eles decidem prejudicar os Wendigo. Os Wendigo colocam como totem os gêmeos heróis, os heróis gêmeos ali, que são uma representação ali dos espíritos que representaria tipo o Sol e a Lua, bem interessante, para conseguir forças para expulsar os inimigos de Gaia, né, que na ocasião ali seriam os europeus que estavam dominando todos os nativos na região. Durante esse tempo até que eles conseguiram resistir por um tempo, só que os europeus contaram com a ajuda de alguns navarro traidores, contaram com as tribos Uktena que haviam sido chutadas de seus territórios, e eles contaram também com alguns crias de Fenris que estavam ali para ser como se fossem assaltantes, né, como se fossem bandoleiros. E toda essa força os Wendigo não conseguiram aguentar, e aconteceu que 80% da população acabou sendo prisioneira dos europeus, né, dos brancos que haviam chegado. Com todos esses nativos presos, eles foram torturados, escravizados. A terra dos Navarro ela foi completamente explorada, acabando com a vegetação e qualquer plano de vida que se existia ali. E isso é importante de se destacar aqui, por conta de um conflito entre os Uktenas e os crias de Fenris, eles acabaram entrando num acordo e devolveram as terras para os Wendigo. Só que os Wendigo que voltaram não tinham mais como viver naquele lugar. Eles começaram a passar fome e eles tiveram que se render ao estilo de vida dos brancos. Eles tinham que trabalhar, não podiam mais viver da terra por si mesmos. Então eles se acabaram entregando ao alcoolismo, ao roubo, enfim, toda essa influência da Wyrm, que é dita lá em Rage Across New York. Acho bem interessante essa ligação. Depois de um bom tempo, a gente tem o episódio da Segunda Guerra, e durante a Segunda Guerra, os indígenas, os nativos, eles são explorados para fazer mineração de urânio, o que acaba muitos nativos contaminados e adquirindo câncer. Só que o governo, isso foi uma iniciativa governamental, ele cagou e andou para os nativos, o que fez com que um processo fosse feito em 1990. Esse processo ele é ganho. Eles ganham o processo, eles ganham uma fortuna ali, e reservas indígenas são feitas ali e eles começam a se reestruturar. Os Wendigo, eles têm um projeto, acredito que eles são um tanto quanto mais tolerantes em relação ao ódio deles pelos brancos, e eles fazem um projeto de resgate à cultura indígena, porque toda essa abertura à cultura dos brancos fez a cultura indígena morrer dentro da seita, dentro das reservas indígenas, e os Wendigo faz todo esse trabalho de reculturalização que eu acho muito interessante. Geograficamente, a gente tem algumas tribos Uktena que estão em combate com essa seita das Areias Pintadas, ainda até hoje, né? Ao sul a gente tem agentes da Wyrm que não deixam eles entrarem ali e passarem da fronteira do México, porque há ferroviárias que fazem transporte de urânio, enfim, várias coisas que são contaminadas pela Wyrm. E é interessante falar sobre esse aspecto porque a gente vai falar do nosso último cairn aqui, que tem tudo a ver com essa influência no México. Embaixo das terras em que foi feito o primeiro teste nuclear do planeta Terra, de arma nuclear no planeta Terra, habita uma Wyrm Trovão. Só que a gente não está falando de qualquer Wyrm Trovão, a gente está falando da Wyrm Trovão avó, da avó Wyrm Trovão. O que isso quer dizer? Os espirais negras acreditam que é esse bicho, ele que deu origem a todos os outros Wyrm Trovão. Então, o tamanho dela, meu irmão, é muito grande esse bicho, cara. Vocês não têm noção, é muito grande. E o cairn fica dentro das entranhas desse bicho. Só mais informações sobre esse lugar, procurem por Experiência Trinity. E aí vocês vão ver que em julho de 1945 foi quando fizeram o teste no México. E aí, bom, o cairn ele
fica dentro do bicho, mas a região do cairn é onde ele fica vagando, e sim, ele fica andando para lá e para cá, podendo ir até em outros lugares, mas ele geralmente fica ali. Nessa região tem uma cratera, e aí tem os destroços de onde seria uma espécie de torre que foi testada essa bomba. E no fundo dessa cratera é que os espirais negras eles usam como uma espécie de coreto, uma espécie de... como chama? Arquibancada? Não é arquibancada, eu não lembro a palavra certa agora, mas eles usam ali o lugar como um lugar para fazer as suas assembleias, por exemplo. E esse lugar, ele tem na Umbra, ele tem um ponto, um foco de fogo eterno, e esse lugar ele serve, ele usa até esse termo, né? Que como os espíritos malditos e os wildlings eles ficam ali rodeando o lugar como mariposas, porque a energia nuclear ela é tão forte que atrai todos os bichos, tanto da Wyrm quanto da Wild, para as mutações que aconteceram ali. Então as coisas ficam sendo corrompidas, até mesmo as teias das areias padrão que estavam na região, elas estão completamente corrompidas também, porque, bom, estourou uma bomba atômica ali, né? Então as coisas são completamente distorcidas ali na região do México. E é interessante esse paralelo que eu fiz, que se faz, aliás, com o cenário do Arizona, logo acima. Cara, isso é muito bizarro. Mas enfim, essa colmeia de Trinity, vou chamar dessa forma, ela tem uns aspectos assim bem interessantes a serem coletados. Então a gente tem duas personagens dessa colmeia a serem destacados. A primeira personagem que eu vou destacar aqui é a tão conhecida Zizak, ou Zizak. Ela é apresentada aqui, ela é o terceiro personagem que a gente vai ser perpetuado para as outras edições, que a gente tem o Morning Kill, a gente tem o Teardrop e a gente agora tem a Zizak, formando aí um elenco de personagens canônicos que vão ser muito relevantes mais pra frente para Lobisomem Apocalipse. E a Zizak não tem muitas informações, ela só fala que ela é uma mulher muito musculosa de espartilho e outras roupas de couro com um chicote, e ela tem aquela síndrome, né, que é ela é clasomaníaca, ela fala só gritando. Então imagina você, jovem, interpretando essa mulher na casa dos seus pais e todo mundo perdendo a linha com você querendo assistir o Faustão. Pois é, então imagina a loucura. E ela vai ter uma participação muito mais interessante daqui pra frente, e ela já é inserida, ela é apresentada aqui em Cairn's Places of Power. Olha só que interessante. E outra informação também talvez relevante é que ela é a queridinha do totem do Cairn, que é o dragão verde. Como é muito forte, é dito que a força dela é dada pelo próprio dragão verde, que gosta muito dela. Outra personagem que é importante de ser ressaltada é o Olho Branco Iktia, vou chamar ele dessa forma. E esse cara, ele é um ex-Uktena, ele estava presente, ele foi o único cara que esteve presente quando a bomba atômica que foi testada foi acionada. Então esse cara, ele já é um ancião, e só que pelo fato dele ter presenciado todos esses atos e pela exposição da radiação, acontece que ele é cheio de deformidades e ele é cego. O Shocus já falou tanto desse cairn aqui, que é um cairn organismo, quanto desse cara aqui, que é o Olho Branco Iktia, como eu estou traduzindo aqui da minha maneira. Não lembro como o Shocus fez. Vou deixar o videozinho dele aqui no final desse vídeo, com certeza. E esse cara, ele é importante porque ele é um ex-Uktena. Depois da detonação da bomba, ele começa a ficar corrompido, ele dança a espiral e se torna a espiral negra. Mas, isso é importante de ressaltar, ele tem algumas visões dadas tanto pela radiação quanto pela própria Wyrm. Então ele tem muitas coisas proféticas, e muitos espirais negras ao redor do mundo vão até lá só para ouvir o que ele tem a dizer. Inclusive, por ele ser um ex-Uktena, existe uma coisa muito duvidosa em relação à sua natureza, porque aqui, na verdade, não fala que ele dançou a espiral negra. Aqui fala que ele é um ex-Uktena e ele é um dançarino da espiral negra. Mas o livro deixa a entender, dá, na verdade, um gancho para você fazer, que os vigias dos malditos vão atrás dele em busca de ajuda, e ele, para não dar bandeira que está ajudando os vigias dos malditos, ele dá informações em códigos, porque aí se você entender, entendeu, se você não entender o problema é seu, porque o velho já está louco e ele precisa manter ali o sigilo, porque ele já é renomadíssimo dentro dos espirais negras. Então olha só essa ponte
que legal. E como será que ele está relacionado ao Apocalipse, cara? Esse cara vai ser arrastado até lá pra frente. Se estiver com pressa, você pode ver o episódio que eu vou deixar no final do vídeo, que o Nação Garou já fez, que é muito bom. O que o livro oferece como ferramentas? Ele oferece as pontes da lua, os tipos de ponte da lua. Mas antes de falar dos pontes da lua, o livro ele também oferece alguns cairns, alguns espíritos específicos que frequentam aquele cairn, totens específicos, fetiches, enfim. Alguns deles eu vou levar para droga de página porque é interessante de levar. Outros não. Outros eu acho bobagem, que seria muito trabalhoso de levar, como por exemplo o Kitsune. Não sei se eu vou levar o Kitsune para droga de página, não sei. Ele categoriza aqui 3 tipos de pontes da lua: as pontes de lua segura, as pontes de lua de guerra e as pontes de lua selvagem. As pontes de lua segura são as habituais, que são descritas pelo livro, e eu acho interessante ele trazer isso aqui porque tem alguns aspectos que são realmente duvidosos quando você lê o livro básico, que ficam realmente no ar. Então vamos lá. A ponte da lua segura é aquela que tem uma conexão frequente com outro cairn. Para você abrir a ponte, você precisa falar com o vigia do cairn, de ambos os cairns que vão ser conectados. Você precisa da autorização dos totens. E aí então faz-se o acordo, o ritual, e aí então a ponte da lua é aberta. Quando a ponte da lua é aberta, o transporte ele é meio que instantâneo, porque é na velocidade da luz. Então é como se você estivesse atravessando uma porta. É muito rápido. De qualquer forma, onde eu quero chegar é que se você não fizer esse ritual de abertura da ponte uma vez por ano, então a familiaridade com a ponte ela vai se perdendo. Então, pelo fato de se perder, ela cai a categoria e ela começa a ser considerada uma ponte da lua selvagem. Mas vamos por partes. Vamos falar agora da ponte da lua de guerra, que é quando a concessão, quando a autorização de um cairn ela não é feita. Então você tem que fazer o ritual da lança de luna, e então você penetra as defesas do cairn, e dependendo dos sucessos que você tem, você pode sair no centro dele. Então se você tiver menos sucessos que o nível do cairn, então o totem é quem escolhe onde você vai sair. Mas de qualquer forma é uma forma que eles usam para penetrar no cairn e para invadir e matar todo mundo mesmo. E a ponte da lua selvagem, a gente está falando de uma conexão a lugares que são desconhecidos. E desconhecido não é o simples fato de você saber onde fica tal lugar, é a conexão do cairn com aquele lugar. Então se você realmente não conhece o espírito, não tem uma ligação entre os totens, entre os vigias do portão, que são os responsáveis pela abertura da ponte, então a gente tem uma ponte da lua selvagem. E isso é perigoso porque a ponte ela pode sair para outros lugares. Ou então pode ser que seja bloqueado e é mais difícil dessas pontes serem abertas. E outra circunstância para ser aberta uma ponte da lua selvagem é quando você usa uma pedra da lua menor ou quando você usa uma pedra danificada. Pode ser uma pedra de trilha também, como também é chamada por algumas outras pessoas. Então, se você tiver essas duas concessões, um lugar desconhecido ou uma pedra da lua danificada ou menor, então já era, você vai parar em algum lugar errado, ou é bloqueado, ou você então cai de lá de cima do reino etéreo. E como último material, o livro ele traz um mapa, tipo um mapa mundi, com as conexões que existem entre esses cairns que são explorados durante o livro. Olha só que interessante. E o que acontece? Esse mapinha aqui, você pode ver que tem as trilhas primárias, as trilhas secundárias e as terciárias. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as primárias elas são as ligações que são feitas dentro do período de um ano, então elas são regulares. As secundárias elas são feitas mais ou menos quase fora do prazo, e as terciárias são que em algum momento já foi aberta aquela ponte, não é desconhecida, mas faz tanto tempo que não foi aberta e pode ser uma área selvagem. Isso que eu me lembro pouco disso. Isso eu acho maravilhoso porque pode servir de exemplo para você fazer o seu próprio esquema de pontes da lua. Isso é uma coisa que eu pergunto para vocês, na verdade. Você acha a proposta de um livro que não ensina a fazer um cairn ruim? Eu vou dar a minha opinião. Eu acho médio, na verdade. Por quê? Seria muito legal ter sim meio que um passo a passo para você montar o seu cairn, mas eu quero fazer uma breve
comparação com o meu trabalho. Porque em produção de texto, uma coisa que é muito frustrante para os alunos é, por exemplo, você fala como se produz um texto ideal, uma dissertação ideal, e eles sempre ficam, porra, mas esse professor fica falando de produção de texto, mas ele nunca escreve na lousa um texto. Eu sempre dou o modelo do meu texto, mas é difícil falar como se faz. É mais fácil você ler textos dissertativos e você criar o seu próprio estilo. Entende onde eu quero chegar? Então talvez uma receita de bolo para um kern não seja o caminho ideal. Então realmente eu acho isso bom, principalmente porque aqui no livro ele traz propostas de kern, de seitas, de garu que não são lineares. A gente tem pouco, tipo assim, quase todos os garu que são apresentados aqui, eles são pouco interessantes. Mas uma coisa que é muito legal aqui é que eles não são o clichê, eles não são estereotipados. É muito difícil você encontrar personagens estereotipadas e elas estão na cara, é uma personagem que você quase pula na hora de ler, porque você já conhece, você já viu ela em algum lugar. Mas mesmo assim eu acho interessante para quebrar essa ideia de que todo Fiano é bêbado, de que toda Fúria Negra é feminista radical. Ele quebra essa ideia. Ele vai fundo em ideias, por exemplo, nos Garras Vermelhas que admitem um humano como seu totem. Eles têm na seita dos Wendigo uma proposta de conciliação com a humanidade. Preservando a cultura indígena ainda? Com certeza, mas ele ainda vai resgatar uma proposta de paz diferente dos Wendigo convencionais que geralmente buscam a vingança. E isso é muito legal. Trazer essas tortuosidades para que você não se prenda a essas coisas na hora de fazer o seu próprio kern. Então, mais uma vez, lá na Nação Garu você vai encontrar a planilha pronta para você fazer a ficha do seu kern, da sua seita. E isso ajuda pra caralho. A partir desse modelo é que você vai criar o seu próprio kern, mas não nos modelos paia, nos modelos que são repetidos. Enfim, vocês já entenderam onde eu quero chegar. E eu acho que nesse ponto o livro acertou em cheio. Esse livro não ensina como se faz kern, ao mesmo tempo em que ele ensina a fazer um kern. Porque os autores deram as visões deles de como seriam os kerns ideais, digamos assim. A gente tem grandes mentes aqui no livro, como o Sam Chupp, a gente tem o Phil Brucato, por exemplo, a gente tem materiais riquíssimos como o do Japão, que apresenta os Kitsune, por exemplo. A gente tem uma nova roupagem para Pontes da Lua. É um livro bom. É um livro bom e ele casa muito bem, aliás, com este suplemento aqui, ó, com A World of Darkness, que eu já falei dele. Então depois dá uma assistida lá, porque eu falei das coisas que tem nele. Ele fala sobre o cenário da Inglaterra, sobre o cenário em Petra, fala sobre Hong Kong, fala sobre... Enfim, vários lugares interessantes que eles vão ser complementares. Tudo bem que é meio crossover, mas ele vai dar uma informação ali que nada impede que você use os vampiros como antagonistas ou os lobisomens como antagonistas quando você estiver jogando de vampiro. Nada disso impede. E tem indicações. Eu tinha que fazer essas indicações há muito tempo. Muito tempo, quando eu digo, é lá no livro que eu falei sobre a primeira edição de Lobisomem Apocalipse. E eu tenho 3 indicações, na verdade. Por conta dessa riqueza, em algumas leituras eu me deparei com o cenário umbral de alguns kerns de uma riqueza muito boa. E eu lembrei que tem 3 desenhos que são bem legais, são bem leves assim de assistir, que é Avatar, a Lenda de Aang, e a Lenda de Korra, que, cara, a Lenda de Korra, ela para falar do mundo espiritual é bem legal, mas a Lenda de Aang também ele vai trazer uns aspectos rudimentares, assim, mais tribal, que eu acho bem interessante a serem levados em Lobisomem Apocalipse. E um outro que também é uma referência da segunda edição, que é a Princesa Mononoke, que é um puta filme muito legal. O Pedro Nogueira já indicou esse filme em algum episódio, não vou lembrar qual, mas é um puta desenho. Eu assisti ele faz muito tempo e eu super indico para você saber mais, para você se inspirar, na verdade, saber, enfim. Não sabe falar nada sobre o cenário de Lobisomem Apocalipse, mas você vai ter muitas inspirações para saber a descrição do mundo espiritual, por exemplo. É um cenário riquíssimo e é um puta filme sobre conscientização ambiental. Então a gente vai ficando por aqui.
Nós tivemos o lançamento do V5, não vou me estender para não ser profano falando de vampiro aqui no cenário de lobisomem, mas nós tivemos o lançamento de V5, não sei se vou fazer alguma review em relação a esse livro, eu estou realmente pensando se vou fazer, porque tem um fator muito importante, eu não gostaria de falar do livro que eu nunca joguei. Mas é isso, vamos ver se rola algum tempo também para eu ler, porque os projetos estão meio apertados, eu estou cansado, o trabalho tem me consumido muito. Mas que seja, isso não é problema de vocês, isso é um problema meu, eu que me viro. Beleza, então a gente fica por aqui, então a droga de canal ela se propaga pela droga de Insta, pela droga de página. E é isso aí, curte essa droga, compartilha nas suas mesas, redes sociais, onde você bem entender. Se inscreve nessa droga aí também, deixa a droga de um comentário, por favor, se você tiver alguma ideia aí de Kern, se eu esqueci de alguma coisa, se eu falei alguma coisa, mas deixe sempre de forma respeitosa e alguma coisa inteligente a nos compartilhar. E a gente vai ficando por aqui, então um grande abraço pra você, cuidado com as pontes da lua, use máscara se você usar, beleza? Então um grande abraço, falou! Voyage, voyage.